Muito bem, meus amigos, eu sou o Diego Ganoli e o assunto do dia hoje é a preocupação do Brasil com o modo como o mito deixou a casa. Se a casa estava bem conservada, o sofá estava encardido, o tapete estava rasgado e a má conservação tinha um cilindro de oxigênio lá no quarto do casal. Então, quer dizer, nós temos visto a preocupação da sociedade que faz parte da comunidade digital, no Twitter e na internet, etc., redes sociais. As pessoas estão preocupadas pelas condições com as quais o mito deixou a casa. Na Europa, há muitos anos atrás, eu vi uma matéria, e salvo engano, essa matéria era da Folha de São Paulo. Ah, uma entrevista com um parlamentar na Suíça. E lá o repórter que programou ali a matéria, já sabendo, né, provavelmente, supostamente, já sabendo das condições de trabalho de um parlamentar na Suíça, e não é à toa que Zurique é uma das dos maiores índices de desenvolvimento humano, foi eleita a melhor lugar do mundo para você viver, para você morar. Então, quer dizer, já sabendo das condições de trabalho de um parlamentar, o repórter perguntava, mas o cara chegou de bicicleta, né, para a entrevista. Ele foi trabalhar, né, no prédio onde ele trabalha, e chegou de bicicleta. E o repórter perguntou assim, cara, mas não é possível que você veio de bicicleta, você não tem um motorista particular? Não. Você não tem um carro oficial? Não. E são aquelas perguntas que, quando você compara um parlamentar brasileiro, isso tá tão... O Brasil vive um estado de coisa tão absurdo, o negócio já está tão destoado da realidade. E para você que ouve muito falar sobre narrativa, mas não sabe o que é uma narrativa, é importante que você dê um pouco de atenção, porque a narrativa ficou desgastada, a palavra narrativa está muito desgastada, foi usada com muita frequência, tá meio que banalizado. Isso aí é uma narrativa, é guerra de narrativas e tudo mais e tal. Mas o fato é, no Brasil existe o fato e existe a narrativa que ilustra o fato, aquilo que eles dizem que o fato é. Ou seja, o Brasil vive uma eterna discussão para poder você tentar provar que a grama é verde, e um grupo pequeno que detém um poder muito grande pinta a grama de azul, mas metaforicamente. Isso é uma narrativa, tá bom? De acordo com os preceitos ora postos e não sei o que, a interpretação do excelentíssimo senhor fulano de tal, o colegiado do não sei o que, do tribunal de não sei da onde, e começa a ficar uma confusão de blá 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 blá, que no final das contas, como dizia Humberto Gessinger, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E eu não vou entrar em méritos ideológicos de Humberto Gessinger, uma citação de uma música, assim como o Roger, incrível, percepção incrível da política, um cara de QI elevado, inteligente, compôs a música Inútil, que é tão atual em 2023 como foi atual para o momento em que compôs, há muitos e muitos anos mesmo. Então, vive-se uma narrativa. A grama é verde. Qualquer ser humano que tenha olhos funcionais na cara, nos cornos, vai olhar para a grama e vai ver que a grama é verde. Mas tem uma galera que diz que a grama é azul. Você lembra do episódio do Chapolin? Que ele era um alfaiate, tinha um alfaiate lá na cidade que os caras eram uns golpistas, cara, muito cara de pau mesmo, assim, vigarista, golpista. E falaram que estavam como alfaiates fazendo a roupa, o traje real para o rei, mas não tinha material nenhum, não tinha linha, não tinha tecido, não tinha costura, não tinha nada. Era só a narrativa, era só a falácia, a audácia de dizer que estavam compondo uma roupa real que somente os inteligentes poderiam ver.
Cara, isso é um exemplo perfeito. Compartilha isso aí pra galera que você conhece, porque as pessoas começaram a se comportar quando quando o indivíduo foi apresentar a roupa real ao rei. Na verdade, ele não estava apresentando nada, ele não tinha nada nas mãos. Ele chegou com um braço aqui, aqui está a roupa real da Vossa Majestade, estava lá desdobrando a roupa. Olha, veja que o tecido e a roupa maravilhosa real, que somente os inteligentes podem ver. O rei, por acaso, iria assumir o papel de burro, falar: não, eu não estou enxergando nada aí não, meu, você é maluco, estou vendo só seu braço, cadê a roupa? Não, para não se passar por burro na frente de todo mundo, o rei disse: rapaz, olha, a grama é azul, hein? Poxa vida, que linda grama azul. Ou seja, o rei disse que a roupa estava lá, era real e tudo mais. Então, as pessoas ao redor, no Chapolin, começaram a se comportar como se tivesse uma roupa ali. Tem uma roupa real ali que só os inteligentes podem ver. E nisso, as pessoas começam a viver a histeria. Uma histeria coletiva. Aí você foge da realidade para construir, isso é muito perigoso. As pessoas passam a construir uma realidade paralela, uma histeria, um absurdo, um surto psicológico, alguma coisa nesse sentido. E essa histeria compõe uma realidade paralela que não condiz com os fatos que os olhos estão vendo. Os olhos enxergam isso. E, salvo engano, foi Alexandre Garcia, um excelentíssimo jornalista, um patrimônio brasileiro, que disse que uma vez fazendo uma cobertura, ou foi o Alexandre Garcia ou foi o Roberto Cabrini, eu tenho dúvida, peço perdão. Mas penso eu que seja o Alexandre Garcia. Ele e tem uma inclinação muito forte a pensar que foi mesmo, de fato, o Alexandre Garcia, excelentíssimo jornalista. Disse que estava fazendo uma cobertura numa ocasião que eu não me recordo se era um confronto entre países, uma coisa, um ataque de alguma coisa, eu não lembro qual foi a ocasião. E ele disse: olha, eu contei e foram tantas vítimas. E o cara disse: não, mas de acordo com não sei o quê, porque não sei o quê, eu não sei se quis usar de estatística ou de teoria de não sei o quê. E ele falou: ei, não, pera aí, meus olhos viram. Eu fui contar um por um. São tantas vítimas, X, número tal. Eu vi, eu contei, eu conferi, eu acredito no que eu vejo, eu vi. Ninguém me contou, eu tava lá, eu vi. E aí fica a história. A grama é verde. Não, aí, nesse caso, me utilizando e me valendo honrosamente, humildemente do exemplo do Alexandre Garcia, as pessoas pegam essa circunstância que acontece no Brasil e dizem: se você destoar da utopia e da histeria coletiva que o país vive, onde todos ali, uma cúpulazinha barulhenta, estão empurrando de goela abaixo que a grama é verde, aí você é o antidemocrático, você é louco, você é blogueiro, você é qualquer coisa que possa ser, qualquer pecha que enfiam para que você seja acusado por aquilo. Ou seja, muitas vezes não há tipificação em Código Penal, não é previsto em lei, mas as pessoas estão sendo culpabilizadas e acusadas e até privadas de sua liberdade, perseguidas e muitas outras barbaridades e absurdos por coisas que não estão na lei, simplesmente porque uma minoria da cúpula que quer empurrar um sistema pesado, porque não se confunda e não se engane. Não é porque é minoria que é pouco, é minoria que, quando assumem cadeiras de poder, levam centenas, milhares, né, dezenas de milhares. São muitas e muitas e muitas pessoas que são penduradas no erário público para que o trabalhador pague com seus impostos o esmagador peso, né, da máquina pública do sistema político do Brasil e todas as mordomias e regalias que ele comporta, que ele sustenta. Então, vive-se uma histeria coletiva. Eu teria honra de um presidente da República ter preservado
a moradia de modo simples, sem ter feito obras de reformas luxuosas, porque quem paga aquela bosta lá sou eu, meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus primos, irmãos, sua família. Nós pagamos a conta, nós pagamos a fatura da coisa. Então, eu gostaria muito de ver a saída, né, como alguns saem com caminhões carregando, né, caminhões que carregam a sua mudança e levam até o que não deveria, levam coisas de valores astronômicos, que eram coisas até do patrimônio público, tudo mais. Alguns levam o que era seu, rouba coisa que não era para levar. Outros chegam lá, pegam um troço, uma pocilga, que eu vou te falar que aquele quarto lá tava bem chulezão, né? Já fiquei em pousadinha, melhor do que aquele quarto, pelo menos nas imagens. Eu nunca fui no quarto presidencial, mas pelas imagens que eu vi, um quarto simples, né? Com perdão da minha expressão forte aqui, mas um quarto simples pra caramba. Um sofá manchado, um tapete furado, uma coisa simples, que é o meu sonho, ver um gestor público tratar a coisa pública com respeito num país emergente, de prioridades, de saúde caótica, de segurança muito mais caótica ainda, educação precária, né? Um país que não tinha nem 50% do país com saneamento básico, uma coisa, nem 50% da população tinha acesso ao saneamento básico. Então, o marco do saneamento básico foi que levou a iniciativa privada para poder tratar do saneamento, que é um direito básico, tanto do ser humano, uma questão cívica, uma questão de saúde, uma questão pública, uma questão importantíssima para o ser humano. Então, priorizar o que é importante, o que tem realmente prioridade, é um valor inestimável. Não há como pagar o presidente, né? O presidente, o mito, aquele que o Brasil aclamou pelas ruas, como o mito, aquele que a população se enxergava nele de tão simples, um homem acessível ao povo, um cara do povo, um cara simples, sem muita exigência, sem regalias, sem luxo, um cara realmente um cara simples, tá? Então, ver esse cara administrar a coisa pública, reduzir os gastos, reduzir o número de ministérios, reduzir o pessoal, cortar gastos, cortar o desperdício do dinheiro público e não se preocupar com o tapete, com o sofá ou com obras de reforma do quarto, do corredor, do luxo, dos móveis, mobília. O cara não se preocupar com isso do lugar onde ele mesmo vive para cuidar das emergências do povo, tem que ser aplaudido. Eu sou Diego Ganoli, verifica a inscrição, ativa o sininho, verifica aí tudo, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha para alguém, fiquem todos com Deus, um forte abraço.